Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André de História, fazendo esse videozinho para ajudar vocês a entenderem um pouco mais o conteúdo que a gente está estudando e deixar as informações mais claras antes da gente passar para a nossa próxima etapa de estudo. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou quiser falar qualquer coisa, dar uma sugestão, talvez a respeito das aulas ou do vídeo, você pode estar fazendo através da própria plataforma do Google, que na medida do possível a gente vai respondendo e vai trocando essa ideia, tá ok? Pega aí o teu caderno, tua caneta e vamos anotando os pontos principais que vão ser tratados nesse vídeo de hoje. Grécia Antiga. A gente está vendo aí o nosso conteúdo de Grécia cerca mais ou menos de um mês, mês e meio, 2 meses quase já, né? E antes da gente avançar, tenho vontade de comentar com vocês algumas coisas que eu acho importantes e que vocês precisam ter claro na cabecinha de vocês. Em primeiro lugar, quando a gente fala em Grécia, de que região do mundo, de que parte do mundo a gente está falando? A gente está falando de um território que fica no sudeste da Europa, lá na chamada Península dos Balcãs. A Grécia é um território bastante pequeno, né, muito montanhoso, as zonas boas para plantar, para realizar agricultura, ou mesmo caça de animais, são pequenas, né? Então os recursos naturais, a possibilidade de alimentação, de agricultura, sempre foram limitadas na Grécia. E até por conta disso sempre foram disputadas entre os grupos humanos que viviam naquela região. Os gregos nunca chegaram a se unir em um país só, apesar de ter a mesma cultura politeísta, acreditavam nos mesmos deuses, falavam a mesma língua, tinham os mesmos costumes. Apesar dessas semelhanças, os gregos nunca se uniram em um país só. Cada cidadezinha grega era independente uma da outra, era o que a gente chamava de polis, cidade-estado. Às vezes essas polis faziam alianças entre elas, às vezes faziam guerra, dependia muito da situação. A gente vai ter em determinado momento da história grega, lá na Antiguidade, né, um aumento populacional bastante importante. Só que a população cresce, mas os recursos naturais não. Como a gente falou há pouco, né? Poucas áreas para plantio, poucas áreas para obtenção de alimento através da caça, pouca água potável até, poucas áreas de mineração. Então a gente vai ter parte da população grega saindo do território para morar no norte da África, morar no sul da Europa, sul da Itália, da Espanha, do que hoje é a França, né? Fundando vilas que se tornarão cidades, colônias gregas fora da Grécia. A gente vai chamar esse movimento de diáspora grega, né? Um momento em que uma parte da população grega saiu da Grécia em busca de melhores condições de vida. Lá na Grécia, para os que ficaram lá, né, a gente vai ter um aumento e o desenvolvimento das cidades gregas, das cidades-estado, das polis gregas, sempre na base da rivalidade também uma com a outra, né? Haverão momentos em que os gregos vão se unir, professor? Sim, haverá momentos que os gregos vão se unir. Talvez o mais importante deles tenha sido quando uma potência estrangeira, de outra cultura, com uma outra religião, né, com outro sistema político, tentou invadir a região da Grécia. Estou falando de quem? Eu estou falando do Império Persa, uma potência militar e econômica na época que já dominava vários territórios e que olhou para a Grécia lá pequenininha e tentou invadir a Grécia também. Como os persas não estavam querendo dominar apenas uma ou outra cidade grega, eles queriam dominar toda a Grécia, isso daí vai forçar os gregos a se unirem para juntos lutarem e se defenderem dos invasores persas. Vai dar certo? Vai dar certo. Eles vão acabar vencendo essa que ficou conhecida como as guerras greco-pérsicas. Anota no teu caderno. Guerras greco-pérsicas, dos gregos contra os persas. Quem viu lá o filme 300 de Esparta sabe do que eu estou falando. Terminada a guerra contra os persas, as rivalidades entre os gregos voltam a aflorar. E a gente passa a ter muito forte a disputa entre duas cidades gregas para definir ali qual que manda na Grécia, qual que é a mais importante. De um lado a gente vai ter a cidade de Atenas, uma potência comercial, a cidade mais rica de toda a Grécia, uma cultura muito sofisticada. E do outro lado a gente vai ter a cidade de Esparta, né, a principal potência militar da Grécia. O que elas têm de igual? Tem de igual é que são gregas, falam a mesma língua, rezam para os mesmos deuses, acreditam nas mesmas coisas, né? A cultura é igual, são gregos ali, atenienses e espartanos. Porém, essas cidades também têm muitas diferenças.
Enquanto Atenas vai mais para o lado do comércio marítimo, né, com outros povos, inclusive, enriqueceram muito, se dedicavam muito à filosofia, eram muito sofisticados nesse ponto. Esparta não. Esparta vai ser mais a questão do militarismo, uma cultura muito militar, dava muita importância para isso. No que diz respeito à política, os atenienses passaram a se organizar ali no século V a.C., dentro do que a gente chama de democracia. Eles inventaram esse conceito, né? O que é uma democracia? É um regime político onde o povo escolhe os seus representantes. Claro que a democracia ateniense não era toda a população de Atenas que participava do processo político, era uma coisa bem restrita, né? Mas ainda assim era diferente da maioria dos povos, que eram monarquias, reis governavam, né? Enfim. Esparta, por exemplo, era uma monarquia dual, uma diarquia, inclusive, 2 reis sempre governando a cidade de Esparta. Essas cidades elas vão se confrontar, vai ser a chamada Guerra do Peloponeso, vai durar quase 30 anos, e quem que ganha essa guerra? Esparta acaba ganhando essa guerra, mas é uma guerra muito difícil, é uma guerra muito longa. Quando o conflito acaba, apesar de vitoriosa, Esparta está assim muito fragilizada também. Atenas está arrasada, perdeu até, né? Mas Esparta, apesar de vencedora, está com seu exército lá quebrado, não é mais a potência que era antes, a economia já era também, então toda a Grécia acaba saindo muito machucada, muito fragilizada dessa disputa entre as principais de suas cidades, né, entre Atenas e Esparta, e quem acaba se aproveitando dessa situação é o rei Felipe II, lá da Macedônia. Onde é que fica a Macedônia? Macedônia é um reinozinho ao norte da Grécia, então tem lá no mapa a Grécia, ao norte da Grécia, o reino da Macedônia, né? Tinha lá uma cultura helenizada também, uma cultura mais ou menos grega também, com outras influências, mas primordialmente grega. E o Filipe II vai olhar para o sul, vai ver lá os seus vizinhos gregos enfraquecidos, cansados, empobrecidos, com seus exércitos muito enfraquecidos, né, muito debilitados por conta da Guerra do Peloponeso, e vai aproveitar para invadir o território da Grécia e passar a dominar lá a região. Felipe II não vai governar por muito tempo, ele vai ser morto, vai ser assassinado por gregos patriotas que queriam expulsar os macedônicos, mas o Felipe II mesmo não importa muito, o que importa para nós é o filho dele. O filho dele, com certeza, tu já ouviu em algum momento falar, o filho dele chamado Alexandre, que vai ganhar um apelidinho, Alexandre o Grande, né, durante o tempo em que ele governar ali a região. Sobre as conquistas de Alexandre o Grande, a gente está começando a trabalhar agora, eu vou falar delas num videozinho posterior. Nesse vídeo agora mesmo eu queria só reafirmar esses pontos referentes mais à Grécia, né? A questão da localização geográfica, onde é que está a Grécia, que é lá no sudeste da Europa, a questão do êxodo ou da diáspora grega, que ocorre em determinado momento, que vai ajudar a espalhar a cultura grega por outras regiões do mar Mediterrâneo, as duas principais guerras que ocorrem na Grécia no século V a.C., uma contra os persas, que é as guerras greco-pérsicas, e a outra entre Atenas e Esparta, que é a guerra do Peloponeso, e por fim a invasão macedônica. Tá ok, sexto ano? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor o conteúdo que a gente está trabalhando. Vou manter aí uma média de 1 por mês, mais ou menos, para a gente estar tirando as dúvidas, entendendo melhor o que a gente está estudando. Tá ok? Deixa lá o teu comentário, deixa lá tua sugestão lá na plataforma do Google e assim a gente vai se falando. Valeu, gurizada! Abraço!